10, o 11, o 12 e o 13. Amém, igreja? Isaías capítulo 41, versos 9, 10, 11, 12 e 13. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustenho com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Senhor, a tua palavra é a verdade, ela é a verdade absoluta e nós cremos nela. Estamos aqui porque ela é sustento para a nossa vida, ela é a direção para a nossa vida, ela é o que norteia a nossa vida a cada dia. E eu te adoro porque o Senhor, com toda a sua grandeza, com todas as suas maravilhas, nos escolheu para estar aqui nesta noite, para te servir, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Fala hoje conosco, nos abençoe, nos dá vitória, é o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém. Igreja? Amém. Glórias ao nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Eu vou tentar falar sem microfone, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, eu quero adorar a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui congregados na presença do Rei Todo-Poderoso. O Senhor, meus irmãos, um dia Ele olha para a nossa vida de uma forma muito especial, de uma forma bendita e poderosa, e Ele, meus irmãos, nos acolheu. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para essa colha, para esse chamado, para essa retirada, meus irmãos, de uma outra vida, de um outro lugar, o Senhor foi lá e nos tirou, meus irmãos, de uma situação que era, meus irmãos, vou até usar esse termo que é forte, deplorável, e nos trouxe para a luz. Nós outrora estávamos em trevas e Ele nos trouxe para a luz que é Cristo, e a partir daí a nossa vida mudou e nós somos transformados pelo poder e pela graça do Senhor. E Deus, meus irmãos, escolhe uma igreja, escolhe um povo na face da terra, não, meus irmãos, um povo qualquer. Falei aqui na terça-feira, não um povo, meus irmãos, para viver de qualquer forma, não um povo, meus irmãos, para viver errantes, não um povo para viver cambaleando, não um povo, meus irmãos, para viver escorado, não um povo, meus irmãos, que desiste, não um povo, meus irmãos, que retrocede, não um povo que fica caído, não um povo que fica no buraco, não, meus irmãos, um povo, meus irmãos, que aceita a circunstância contrária à sua vida e se prostra diante dela. Não, o Deus que te escolheu, Ele disse aqui na palavra de Deus, a palavra que é do Senhor, que Ele não te rejeita. Então a situação que você vive, a despeito de qualquer, o tamanho como ela for, Ele diz para mim e para você, a despeito dela, Ele nos coloca de pé, para que nós possamos prosseguir. Ele te põe de pé, para nós crermos que há Deus em Israel e que Ele nos abençoa a cada dia. Amém. Amém. A questão, meus irmãos, é que passam os dias, passam as horas, as noites, e parece, meus irmãos, que essa verdade da palavra de Deus, ela deixa de ser latente em nossas vidas, e nós deixamos, meus irmãos, de crer nesse Deus. Não que deixamos de crer, não, isso não é abandonar fé, não é abandonar igreja, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, meus irmãos, nós achamos que parece que Deus se distanciou das nossas vidas, parece que Deus, Ele não faz mais, parece que Deus não tem operado da forma que Ele operava, da forma, a ação dEle não é tão forte como foi outrora.
Parece-nos, meus irmãos, que as coisas ficaram difíceis para a nossa vida. Parece, meus irmãos, que nós tomamos um rumo que não é o rumo que Deus nos deu. Parece, meus irmãos, que nós tomamos, meus irmãos, posições e decisões que não são as decisões que Deus, meus irmãos, nos ensinou, e a decisão que Deus, Ele dá para que nós venhamos tomar. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, e aí nós começamos a prostrar diante destas situações, e hoje, meus irmãos, confirmando aquilo que Deus vem trazer ao nosso coração nesta noite. O presbítero Marcelo leu aqui, no Salmo 37, verso 23 e 24, fala assim: os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta na destra da sua mão. Querido, sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Você acha, eu vou cair e vou ficar prostrado, eu vou cair e vou ficar assim, eu vou cair e vou ficar assim. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai nos suster. Ainda que eu caia, nós não ficaremos prostrados, porque é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, não para qualquer coisa, não para vivermos de qualquer forma, mas para sermos firmes e constantes na presença dEle, a despeito de qualquer coisa. Ele diz que a destra dEle nos sustenta, Ele nos mantém de pé, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, até se nós cairmos, Ele nos toma pelas mãos e nos coloca de pé e faz com que você prossiga de novo na presença dEle. Amém. Meus irmãos, eu acho impressionante a história de Gideão, que está narrado no livro de Juízes, capítulo 6, uma história conhecida nossa, bendita e poderosa. Ele, meus irmãos, está sendo malhando trigo no lagar, falamos isso aqui toda hora. Lagar era um lugar de pisar uvas, ele estava cuidando de trigo no lagar, tudo errado, escondido, meus irmãos, dos midianitas, daqueles que viriam roubar aquilo que ele estava cuidando com muito apreço, e ele cuidando. Ele está lá, possivelmente um pouco depressivo, possivelmente um pouco triste, possivelmente pensando em N razões para desistir de tudo, chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero saber mais de nada, eu estou fora de tudo e vou dar no pé e vou deixar virar as costas para esse Deus. E lá, meus irmãos, confabulando, ele falando as tantas coisas. Aí, meus irmãos, ele está lá desse jeito. Aí chega um anjo, o Senhor falando a vida dele: mas Gideão, qual que é a sua dificuldade? Porque é isso, porque é aquilo, é porque é isso, porque é aquilo. Aí o Senhor fala assim: Deus também tem hora que faz coisas, não? Ele fala assim: vai nessa tua força. Ele tinha acabado de dizer que ele não tinha força nenhuma. Ele tinha acabado de dizer que ele não tinha nada mais. Ele disse: Deus, eu não tenho mais força não. Senhor, eu não estou aqui, eu estou sendo humilhado, os meus inimigos vão me roubar. Eu, Senhor, não tem mais o que fazer, não tem para onde eu ir, não tem o que fazer na minha vida, estou aqui assim e assado, e confabulando, falando umas tantas coisas. Eu pensava nessa palavra hoje, meus irmãos, quando o Senhor fala: vai nessa tua força. Essa força não é a força que você tem, é a força que o Senhor te dá e te impulsiona para você conseguir ir. E quero te dizer, se fosse por você mesmo, há muito nós teríamos merecido. A palavra do Senhor fala isso. Há muito nós já teríamos desistido, há muito nós já teríamos deixado tudo, mas o Deus que tem todo o poder no céu e na terra me escolheu, sabendo de tua dificuldade, sabendo da minha dificuldade, sabendo das tuas ansiedades, sabendo das minhas ansiedades, de tudo Ele sabe, porque Ele é o que te formou, Ele que te criou, Ele que formou em você tudo, e é Ele que tem te abençoado, que tem te dado vitória, Ele é que te sustém, Ele é que te coloca de pé, Ele que te ajuda, Ele que te fortalece, Ele que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Agora eu quero te dizer, para com esse negócio de ficar, meu querido,
chutando para escanteio.